Graça e paz, irmãos e irmãs e amigos que nos acompanham a cada manhã. Está começando mais uma live Gotas de Orvalho. Queremos agradecer ao Senhor soberano que nos fortalece a cada dia pelos momentos que Ele nos proporciona a cada manhã em estarmos aqui juntamente com vocês para esses momentos de meditação e de muita gratidão ao Senhor dos céus. A Ele, portanto, toda honra, glória, louvor, tributo e ações de graças, agora e na eternidade. Deus seja, portanto, eternamente louvado por causa da sua bondade. E convocamos a todos para aproveitarem esse momento da melhor maneira possível. Cada momento em nossa vida é um momento, e um momento que passa muito rápido, muito ligeiro, e a gente precisa aproveitar para receber da parte do Senhor as bênçãos que Ele tem para ministrar ao nosso coração. Portanto, convidamos a todos para a meditação na palavra nesta manhã de sexta-feira. E hoje é o último dia útil da semana e, como vocês sabem, hoje nós estaremos encerrando mais uma semana, porque agora só voltaremos na próxima segunda-feira. Então são momentos que a gente deve aproveitar e usá-los bem para guardar o que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E vamos à nossa meditação na palavra. Estamos vendo no capítulo 17 do livro de Êxodo as lições, informações que nos são dadas para que tenhamos a condição de usar esses exemplos, essas lições, para o bem da nossa vida, para a nossa caminhada, que parece muito com a caminhada de Israel no deserto. Se você olhar direitinho, você vai ver que há muita coisa parecida, portanto, há muito o que a gente aprender olhando para o retrovisor do tempo e vendo os exemplos, as fraquezas, a alegria, a esperança que foi usada durante aquele tempo de Israel com Moisés no Egito. Então é uma história que se parece muito com a nossa história. E a gente não pode nem deve desperdiçar essa história. No versículo 8 do capítulo 17 de Êxodo, a gente encontra o registro bíblico dizendo que os amalequitas atacaram a Israel.
foi o primeiro ataque sofrido pelo povo naquela, ou tendo aquelas dimensões. O povo estava saindo do Egito há pouco tempo, não sabia as destrezas da guerra, não tinham condições de combater ou de se defender em uma guerra, em um ataque, com aquela intenção de destruição de um povo desprovido, desprevenido em termos de guerra. Agora, Israel tinha uma coisa que a Amaleque não sabia, os amalequitas não sabiam. Israel tinha um Deus poderoso que guerreava as suas guerras, que comandava os confrontos que apareceriam pelo caminho. E essa aqui dos amalequitas foi o momento em que a gente observa claramente a tomada de posição do nosso Deus em relação a Israel. E nós queremos, nesta manhã, findando a semana, nós queremos procurar descobrir, saber quem era esse povo que se levanta sem pra quê mais nem. Que Israel não atacou, não prejudicou, não levou nada de ninguém. Israel não combateu contra ninguém. Israel não invadiu a área de ninguém, não bebeu as águas de ninguém. Até a água que ele bebia era estritamente providenciada pelo nosso Deus. Então Israel não tinha, ou os amalequitas não tinham nenhuma razão para atacar Israel, mas atacou. E atacou em Refidim. Depois do episódio da água, depois daquele episódio em que a murmuração foi tanta, a reclamação foi tanta, que o nome daquele lugar foi mudado para Meribá, veio agora o ataque dos amalequitas. E como nós dissemos ontem, é bom a gente ter paciência e não lavrar juízo de valor sobre quem quer que seja. A gente não pode estar dizendo o que aconteceu ou o que não aconteceu, especialmente com os outros. Não, isso é juízo de Deus. Isso é resposta de Deus. Isso é por causa do pecado que está acontecendo isso. Às vezes não é. Na maioria dos casos não é. É a vida mesmo, é a própria vida. Aquela região onde Israel estava caminhando era povoada de bandidos, de bandos, de andarilhos, que a qualquer momento podiam se levantar para atacar. E foi o que aconteceu aqui pelos amalequitas. Mas quem era, ou quem eram esses amalequitas? Era um povo que frequentemente aparece na Bíblia confrontando os israelitas. Esse não foi o único confronto. Durou muito tempo
os levantes dos amalequitas contra Israel. Habitavam o deserto ao sul de Canaã, mas viviam num regime seminômades. Eles não eram nômades totalmente. Nômades é aquele povo que vive se deslocando de um lado para o outro, não tem lugar onde fixar residência. Mas eles faziam as duas coisas. Estavam em um determinado lugar por algum tempo e de repente se levantavam e iam para outro lugar e viviam assim, naquela região, no deserto. Eles também são chamados na narrativa bíblica de povo de Amaleque. A maioria dos estudiosos entende que os amalequitas eram os descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Abimeleque era filho de Elifaz com a sua concubina, Tina. No período da monarquia em Israel, Deus, através do profeta Samuel, ordenou que o rei Saul destruísse completamente os amalequitas e as suas posses. Foi a promessa de Deus aí no capítulo 17, nesse texto aí, 17 de Êxodo, o Senhor prometeu erradicar, eliminar a Abimeleque ou os amalequitas da face da terra. Eles seriam eliminados. Nada, e no período, no reino de Saul, Deus ordenou a destruição, ordenou a Saul que ele fizesse essa destruição. E nada deveria ser poupado, e os israelitas foram proibidos de tomar até mesmo os despojos de guerra, que era o costume e o direito de quem dominava levar tudo quanto pertencia ao que foi vencido. Mas até isso, o próprio Senhor proibiu de que Israel levasse uma só peça do que pertencia a Amaleque ou aos amalequitas. Mas Saul desobedeceu a ordem do Senhor, como os irmãos conhecem a história. Ele se recusou a matar o gado daquele povo e resolveu poupar a vida do rei Agag. Coube a Samuel matar Agag e repreender a Saul. O rei Davi também lutou contra os amalequitas. Na verdade, foi ele quem conseguiu impor uma derrota esmagadora sobre aquele povo. Ele fez o que Saul foi incapaz de fazer. Os poucos amalequitas que sobraram foram finalmente abatidos no monte Seir durante o reinado de Ezequias. Então Amaleque foi varrido da face da terra por ordem do Senhor. Depois de muito tempo, mesmo na história de Israel, a gente observa que alguns amalequitas sobraram, mas não conseguiram mais se constituir em povo. Foram varridos totalmente da face da terra, por ordem e orientação do Senhor. Qual a lição que a gente chega a colher? Que gotas de orvalho divinos a gente chega a colher nessa história? Em primeiro lugar,
a gente aprende que a vida é assim mesmo. Ela leva as coisas e ela mesma devolve, sem você pedir, sem você procurar, sem você provocar. E aí, de repente, você está diante de um ataque do adversário. Adversário que você nem conhece, nem provocou, você nem sabia que ele existia. De repente aparecem os amalequitas para combater a você. Em segundo lugar, a gente nota que, devido à incapacidade do povo de Israel em confrontar com os amalequitas, eles tiveram que apelar para a ação divina. Foi isso que aconteceu. Moisés foi ao monte de Deus, estrategicamente enviou o Josué para lutar contra os amalequitas. E Josué obedeceu o que Moisés mandou e posicionou-se contra os amalequitas e começou a combater. E Moisés disse: eu vou para o monte do Senhor com o bordão de Deus na minha mão e nós vamos ser vencedores. E foi o que realmente aconteceu. Em terceiro lugar, é preciso a gente perceber que a participação de qualquer um em um momento como esse é de tremenda importância, de profunda importância. O que aconteceu? Moisés estava no monte de Deus e intercedia por Israel e levantava a sua mão e trocava de lado, levantava a outra mão. Mas a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas e cansaram com facilidade. Então, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando as mãos de Moisés cansavam, ele era obrigado a baixar e descansar, Amaleque prevalecia. E esse movimento chamou a atenção de dois, Arão e um cidadão chamado Ur. E o que é que eles fizeram? Assentaram Moisés sobre uma pedra e um sustentou a mão de Moisés de um lado e o outro sustentou a mão de Moisés do outro lado. E as mãos de Moisés estiveram levantadas até Israel prevalecer definitivamente. Está entendendo como é? Olha, no reino de Deus, o reino é muito organizado. Nós é que queremos fazer as coisas do nosso jeito, que a gente pensa que somos o ó da bolotinha. A gente pensa que a gente é o ó da bolotinha e pensa que tudo tem que ser feito de acordo com o que a nossa cabeça de mamão macho imagina. E não é. Olha, quem era a pessoa que levantava as mãos e dava vitória a Israel, só tinha um ali. Entre todos aqueles, só tinha um. E era Moisés. Quem era Moisés? O homem que Deus escolheu para aquela trajetória. E as suas mãos estavam levantadas
e Israel prevalecia, mas humanamente, fisicamente falando, Moisés cansava as mãos. E aí vieram os dois que observavam os movimentos. Eles estavam de olho no homem que Deus tinha escolhido, nos seus gestos, nas suas atitudes, nas suas movimentações. E para ajudar tanto ao homem de Deus como ao processo de vitória, Arão e Hur sentaram Moisés e seguraram as suas mãos, um de um lado do outro. Você já notou como é que crente deve fazer? Já notou? Olha lá o pastor da sua igreja lutando, o suor correndo e a fadiga. E aí você fica olhando para ele. E qualquer coisinha você faz um comentário do tamanho do mundo. E aí o próximo passo que você dá é tentar se esconder dele. Que você fez comentários jocosos, mentirosos do seu líder. E aí você, com vergonha de você mesmo, fica por trás da coluna, se escondendo. Não é para ser assim. É para se apresentar. Eu estou aqui para ajudar, para fortalecer. Eu estou aqui para sustentar a mão do líder do outro lado que está combatendo contra os adversários. Eu estou aqui para segurar um lado da história. E às vezes a gente procura aparecer na vida, na igreja, nos trabalhos, que hoje é a coisa mais comum que a gente vê e nota, é gente querendo aparecer. Pode ter certeza disso. É gente querendo aparecer. Para trabalhar, para sustentar as mãos. São bem pouquinhos. Quase se acabando. Ainda bem que aparece de vez em quando alguém como Arão e Hur para sustentar as mãos até que o povo prevaleça definitivamente. Bem, segunda-feira a gente volta, se Deus quiser. É o jeito a gente voltar ainda nesse capítulo 17, porque a gente tem muitas lições para aplicar, adotar a nossa vida. E a gente não pode nem deve perder. Eu, pessoalmente, tenho aprendido muito com essa caminhada nas Escrituras e não quero perder essas lições preciosas. Você não tem aqui lições filosóficas, teológicas, você não tem aqui lições pedagógicas, mas tem lições para valer, que são lições práticas que a nossa vida exige para que caminhemos no deserto com muita vitória e com muita graça de Deus. Mas não saia da live agora, porque a gente vai orar. A gente vai orar ao Senhor. E eu lhe convido, lhe convoco para esse momento da oração. A gente vai colocar o nome do pessoal diante do altar de Deus e em seguida a gente vai orar ao Senhor. Irmã Maria das Dores Costa, Irmã Maria das Dores, Maria Feitosa, Saúde Lopes, Antônia Gomes, a irmã Ana Célia, todas aqui em Apodi, a irmã Rita Daniel, em Aroeira d'Água, no município de Tabuleiro do Norte, no Ceará,
irmã Edith Florencio, Deus abençoe a nossa irmã. Antônia Amara Silva, em Pau dos Ferros. Lindinalva Marroco, em Angicos. Mara Rebouças, em Santa Cruz. Diácono Messias Lopes, aí de Serrinha do Canto. Estivemos ontem à noite com ele, lá em Serrinha, e participando do culto de missões na igreja com os irmãos, e o Messias, que é diácono, ali estava presente, graças a Deus. A irmã Jailda Fernandes, em Severiano Melo. Presbítero Genilson Paiva, em Santa Cruz. Evangelista João Bosco de Lima, em Pau dos Ferros. Jacilene Noronha, em Apodi. Raimunda Marinho, no Rio Novo. Maria de Lourdes, em Sororoca. Diana Souza, em Felipe Guerra. Silvia Alves, em Sororoca. Arineide Freire, no assentamento Milagres. Deus abençoe. Pastor Lindomar José, estivemos também com ele ontem. Ele, a esposa Rízia Queiroz, nos receberam em sua residência e nos ofereceram um banquete. E foi um momento da gente pensar, da gente ver algumas histórias da nossa caminhada no deserto. E era deserto mesmo. Naquele tempo o negócio era deserto mesmo. E tivemos lá, fomos bem recebidos e participamos ainda daquele banquete. Deus abençoe o casal, né, no nome de Jesus. Temos também a irmã Maria Leide aqui em Apodi, acompanhando a nossa live. Temos quem mais que está conosco, esteve ontem? Luiz Marinho. Quem é o Luiz Marinho? Aqui, mora em Mossoró, acompanhando a nossa live, acompanhou ontem. Deus abençoe. Irmã Ideusa Lima é a esposa do presbítero Ednilson Diógenes, aí em Mossoró. Deus abençoe, irmã Ideusa, você e a sua família. Lindinete Marrox, na cidade de Martins, estivemos também com eles, e eles estiveram conosco no culto de missões ontem, lá em Serrinha, sempre cantando os seus hinos. Deus abençoe. Lindinete, pastor Aldir, Deus abençoe. Vanúzia Lopes e Maria Valdete, aqui em Apodi. Damares Gomes, em Apodi. Genildo Simone Brasil, também em Apodi. E Vânia Lúcia, em Apodi. E Janaína Fernandes, em Sororoca. Muito bem, muito obrigado a todos vocês. A gente agradece. E mais uma semana que finda, e a gente está aí no batente, compartilhando com vocês essas riquezas da palavra do nosso Deus, que são gotas de orvalho. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Levante assim a sua mão. Pai Celestial, estamos diante do teu altar, agradecemos a noite que passou, a proteção, o sono tranquilo, e aqueles, ó Senhor, a quem tu deste a graça de atravessar uma noite atribulada, cheia de dificuldades, e o sono não foi tão tranquilo assim, mas tu deste a condição de atravessar a noite e um novo dia que o Senhor tem dado.
Abençoe cada irmão, cada irmã, em qualquer situação, os que estão hospitalizados, os que estão cirurgiados, toma em tuas mãos, toca em cada vida. Tu és o Senhor que és fiel em todas as tuas promessas. Guarde a cada um segundo a tua misericórdia. Estende as tuas mãos para renovar, para curar, para abençoar e transformar. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo. E na próxima segunda-feira, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui mais uma vez para um novo encontro com Gotas de Orvalho, 6 da manhã. Não perca. Um bom final de semana a todos, um descanso tranquilo, e vamos continuar caminhando, mesmo que seja no deserto. E para os amalequitas, Deus tem o remédio certo para confrontá-los. Um abraço, Deus abençoe, e lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.